A edição de hoje do Viva Voz propõe uma reflexão a partir do olhar sobre uma série de fatos que marcaram o ano de 2018. Um ano intenso para diversos setores. No Brasil, vivemos uma das eleições mais disputadas e polêmicas da história da política nacional e também experimentamos de perto o fenômeno das fake news. Intensas vivências sociais também com a greve dos caminhoneiros, o assassinato de Marielle Franco e o incêndio no Museu Nacional. Na cena internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declara apaixonado pelo líder norte-coreano Kim Jong-un, um ano depois de ameaçar destruir a Coreia do Norte. 2018 também vai ficar na história como o ano da reaproximação das duas Coreias e também o ano em que a França conquistou a Copa do Mundo de Futebol. Seja bem-vindo à última edição do Viva Voz de 2018, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Junto comigo, os acadêmicos de jornalismo Alice Mendes. Oi, Alice. Oi, Lisa. Aline Hedlund, que está na técnica. Alisson Banhes, aqui do lado. Oi, Alisson. E também Cibele Santos, na técnica também. Hoje o programa está um pouquinho diferente. Temos, inclusive, participações bem especiais. Mas é isso, né, Alice? Isso mesmo. Boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz de 2018. O último Viva Voz, certo? Lembrando que você pode participar do programa através do Twitter e do Instagram. É só procurar por @VivaVozUnivale e também curtir a nossa página no Facebook, que é Viva Voz Univale. Bom, então eu estava dizendo que o programa está diferente, está bem especial e também com participações especiais. Temos dois professores do curso de jornalismo, o professor Gustavo Zonta. Bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, Lisa. Boa tarde aos nossos alunos aqui acadêmicos, Boa né, e a todos tarde. os ouvintes da Rádio Univale. E a professora Vera Sommer. Bem-vinda, Vera. Prazer estar aqui. E é isso, a nossa proposta aqui, todo ano a gente tem essa intenção de fazer uma espécie de retrospectiva. Claro que a gente só tem 30 minutos, então vai ser uma mini retrospectiva, mas acho que a gente que participou já da vivência da organização desse programa já tem uma noção que foi um ano forte, né? No mínimo, acho que a gente pode falar assim. E a ideia é levantar alguns fatos e colocar aí na roda para as pessoas comentarem e a gente fazer essa memória do que foi 2018 em alguns campos. E para começar, eu vou puxar um fato muito triste, marcante, que aconteceu em 14 de janeiro, que foi o assassinato da Marielle Franco, a vereadora que foi morta a tiros no Rio de Janeiro, então no dia 14 de janeiro. Além dela, o motorista do carro em que a Marielle estava, o Anderson Pedro Gomes, também morreu. Esta semana, na verdade, semana passada, é que a polícia começou a cumprir os primeiros mandatos de prisão contra suspeitos. Isso está acontecendo 9 meses depois do fato ter acontecido. Segundo o secretário de Segurança, Richard Nunes, Marielle Franco foi morta por milicianos que viam nela uma ameaça a negócios de grilagem de terras na zona oeste do Rio. E o crime já estava sendo planejado desde 2017. Pessoal, o que dizer sobre este fato? Eu acho... Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Lisa, aos nossos acadêmicos também. Boa tarde. E ao Gustavo. Eu acho, assim, que a partir dessa notícia que estarreceu a todos, né? Uma série de outros fatos passaram a pautar a mídia, né? Não só a mídia, mas eu digo assim, as redes sociais, que é a questão da violência contra as mulheres. Porque detonou uma outra pauta, né? Vocês entendem? A partir desse assassinato, começaram a surgir novos casos de violência, então, porque é uma misoginia também, né? Se a gente pensar, então tem alguma coisa a ver, porque é uma mulher que se engajou. Vocês lembram das fake news que rolaram em torno, né, desse assassinato, do que na verdade ela teria, né? Teria envolvimento. A culpa era dela. Isso. Teria envolvimento com tráfico de drogas, gangues, né? Então, assim, eu acho que o mais interessante disso, eu sei que parece assim, descabido que eu estou falando, mas eu acho que a morte dela, infelizmente,
fez pautar outras questões, né? Que é principalmente essa, como é que eu vou dizer, essa violência contra as mulheres, né? E principalmente por outras minorias que envolvem as mulheres. Então, ela era assumidamente, né, uma lésbica, né? Ela tinha um relacionamento, né, que não era heterossexual. Então, tudo que pôde ser feito para denegrir a imagem dela como uma pessoa preocupada com o social foi feito. Então, assim, eu acho que é importante a gente lembrar, né, que por isso Perfeito, também, que só hoje, talvez não acontecesse, nem hoje, eu digo, esse processo todo, se não fosse por causa dessa mobilização social em torno desse assassinato, né? Porque ele tem várias, vamos dizer assim, desdobramentos, né? Vários desdobramentos. Eu acho que é um caso emblemático. É. Né? Todas essas questões que envolvem ela envolvida com política, que é uma coisa que a mulher, né, ainda tem pouco envolvimento político, são poucas pessoas que conseguem, poucas mulheres conseguem chegar onde ela chegou, tem a questão da homossexualidade, a questão racial, enfim, eu acho que foi tão emblemática essa morte dela, né, esse assassinato tão cruel, que vários países no mundo inteiro fizeram manifestações, não foi um assunto que ficou no Brasil, né? Várias revistas colocaram ela, né? Times, enfim, várias entrou pra Forbes também, né? Isso, a Forbes, pessoas inclusive, do ano. né? Tá entre as pessoas do ano. Então, acho que foi um crime muito emblemático, né? E que talvez passasse batido sem silenciado. Né? Porque assim, o que eu acho que é interessante a gente lembrar, né? Porque ela era uma mulher, então, assumidamente gay, né? Assim, no sentido de homoafetiva. Ela era negra, né? E mulher, assim, vocês entendem que não é uma coisa mínima, são várias minorias representadas ali a partir dela. Então, eu acho que nesse sentido é importante a gente lembrar. Perfeito. Pessoal, como eu disse, é uma mini retrospectiva, Claro. A gente tem que seguir em frente. O negócio é né? 2018. O que mais temos por aí, Alisson? Então, um assunto muito comentado em 2018 foi a greve dos caminhoneiros, Claro. que entrou na lista de 10 termos mais pesquisados do Google nesse ano. A categoria parou no dia 21 de maio para exigir uma redução nos preços do óleo diesel, que subiram mais de 50% nos últimos 12 meses. A principal reivindicação era a revisão dos impostos que incidem sobre um combustível, como o PIS/COFINS, exatamente. E eles também exigiam a fixação de uma tabela mínima para os valores de frete ao longo da greve. Discursos anticorrupção também juntaram bandeiras defendidas pelo movimento, partidos começaram a se envolver. Sim. E os poucos dias foram se tornando expressivos e com algum impacto muito grande para a população, principalmente na questão do combustível. Vários segmentos foram afetados e alguns grupos de manifestantes passaram a expressar um apoio a um golpe militar em pleno protesto. Então, eu acho assim, essa é um outro movimento, né, que tomou proporções internacionais, se a gente pensar, lembrar, né, e a questão dos caminhoneiros extrapolou a pauta em todos os sentidos e desgastou o governo de uma forma absurda, né? Porque ninguém sabia como lidar com a greve. Exato. Né? Então, houve a questão de ser um lockout, né? Lembram? E de envolvimento dos próprios empresários, do setor, né? Mas tinha o apoio da população, que também estava indignada com os preços. Vocês hoje observam os preços, agora estão baixando, né? Mas é todo um desgaste, né? A questão das rodovias, quer dizer, os caminhoneiros, eles tiveram o apoio popular. Por quê? Porque eles estavam batalhando, né, no sentido de reivindicando, claro, condições melhores de trabalho e salários um pouco mais em conta e dignos, né? Um fato totalmente que desencadeou também, transformou o cenário político que já vinha sendo marcado pelo fato das eleições acontecerem também neste ano. Né? Isso também já mudou o cenário. Sim, né? e é bom lembrar como foi caótico aquele período, né? Sim, eu acho que afetou o dia a dia assim mesmo, né? Quando a crise afeta o nosso dia a dia, né? A gente sair de casa, teve gente que não conseguiu sair de casa porque acabou o combustível. Eu lembro que teve, né, filas e mais filas. Aqui em Itajaí, né, filas nos combustíveis.
nos postos, vários postos sem combustível, foi assim, virou... Tinha gente estocando, né, indo pro mercado, faltou produto, enfim. A sensação foi uma crise extremamente... Foi uma sensação pesada, pós-apocalíptica, assim, né? Isso. Estocar comida, fila no mercado. caos. Mas um contraponto que eu acho que talvez as pessoas tenham se dado conta, mas botaram em prática, foi que assim, os caminhoneiros estavam protestando para diminuir o preço do combustível. Só que aí, quando os postos recebiam combustível, podia colocar a R$10 o litro de gasolina, né? as pessoas iam lá abastecer. Fila. Gente, assim o protesto não funciona, né? Sim, Mas é Uhum. porque eu acho que a gente ainda não aprendeu a lidar com isso, sabe? É. Eu acho que a gente não sabe ainda como reivindicar. A gente tem dificuldade de exercer o nosso papel como cidadãos, né? De Verdade. responsáveis por essa situação. A sensação que eu tive foi assim, eu apoio o protesto, mas eu vou lá abastecer porque eu preciso trabalhar. E fica o questionamento de até que ponto toda essa greve refletiu efetivamente numa queda de combustível. Exato, Né? Essa exato. queda de braço, acho que ela tá ainda... Não, ela tá ainda rolando. Lembro que Sim. depois, agora, de vez em quando, ainda surge, né? Pode ser que eles voltem a fazer greves, porque efetivamente o combustível não baixou tanto assim. Não, e o Enfim, frete, né? a questão do frete permanece. enfim. Eles estão, de novo, Isso que é o num baita difícil da dilema agora, né? E- Enfim, de qualquer forma, surgiu uma força popular que o Brasil É não importante. via há muito Há tempo. muito né? tempo. Eu acho Exatamente, que essa bacana. mobilização popular, né? Uhum. Mesmo que tenha alguns incidentes pedindo que a volta da ditadura, Sim. a volta dos militares, isso ficou muito evidente, né? Nessas manifestações. É verdade. Agora, outro grande assunto desse ano conturbado foi o quê? Eleições 2018. Teve eleições, então, para presidente, governadores, senadores e deputados, estaduais e federais, e foi aquele caos cheio de polêmica. Teve também a prisão e a inegibilidade do ex-presidente Lula, que a gente às vezes nem lembra que foi esse ano que Foi em aconteceu, abril, né? né? Foi em abril. A facada no, então, presidente eleito Jair Bolsonaro. Os debates que não aconteceram, mas que aí ele faz flexão de terno. Na verdade, né? ele não era o presidente eleito na É, facada. exato, ele era exato. o O candidato. Ele estava aham. em campanha. Estava em campanha, então. E a chamada onda Bolsonaro que fez os nomes desconhecidos ganharem a eleição. Todos graças à bandeira do PSL, né? Então, que a O gente PSL tem... surge, né, como um partido Isso. que até então pequeno, desconhecido, e agora é uma força ocupando, nacional, né? Eu acho que a gente tem que também se dar conta, né, de que nós estamos vivendo um cenário mundial, um retrocesso, né? As direitas estão assumindo em vários países, então, assim, não é diferente aqui esse movimento, né, de retrocesso, como é que eu vou dizer, de pedir a volta dos militares, porque o mundo hoje, fluido como está, maluco, porque tem coisas que a gente não sabe mais o dia de amanhã para nada, né? E as pessoas querem o quê? Uma segurança. E essa segurança não vai voltar. Vocês entendem? E isso é uma coisa muito difícil para nós. Né? Como é que a gente lida com essa insegurança, essa coisa fluida, o tempo todo, a gente não sabe o que vai ser amanhã, como vai ser, e aí surge o quê? Surgem essas forças que, na verdade, são conservadoras e elas indicam a possibilidade de haver... De um retorno, né? De alguma segurança, né? Como se isso fosse possível. Vocês percebem que hoje o nosso presidente eleito já está o quê? Inclusive sendo motivo de investigação pela Polícia Federal. Quer dizer, os tempos não estão voltando, né? Muito bem colocado. Eu acho que outro fator que marcou muito nessas eleições, que vocês inclusive falaram na abertura, foi a questão da circulação de informações falsas. Né? Eu acho que está aí um grande... Né? Essa eleição foi claro, até que ponto isso influenciou, né? As pessoas falam, mas não foi por isso, a vitória, ok. Também acho que é um ponto num oceano de fatores, né? A gente nunca ouviu tanto o termo fake news quanto em época de eleição, né? Sim, acho que foi assim, né? Foi uma eleição marcada por uma eleição poluída, assim, vamos dizer assim, né? Com certeza. Intoxicada, assim, pelas informações falsas, né? De ambos os lados, de várias, enfim, né? Mas tu percebe, né, Guga, que nesse sentido tem a ver com as redes sociais, porque as pessoas podem opinar o tempo todo, elas são produtoras, coprodutoras, né, das notícias. Então, claro, se não tem checagem, e aí eu vou só puxar
o foguinho para a nossa área, Sim, né? jornalismo. Que é o jornalismo. Então, mais do que nunca, nós Sim. somos pessoas mais esclarecidas que podemos fazer, no sentido de fazer os outros entenderem, uma coisa mais didática, o que é fake news, né? O que é essa pós-verdade, Exato. que são 2 termos extremamente importantes nesse ano, né? E o interessante é que justamente o surgimento dessa grande quantidade de fake news também fez surgir o aumento, digamos assim, do serviço de checagem. Sim, Claro. sim, foi uma resposta. Foi uma resposta muito interessante, muito rápida. O que o jornalismo conseguiu fazer foi essa questão da checagem de informação, né? E talvez o jornalismo tenha sido a única instituição, vamos dizer assim, né? A única ferramenta que conseguiu dar a resposta necessária que as fake news precisaram nesse período eleitoral, né? Porque se a gente pensar na postura de tribunais eleitorais, né? Tudo muito atrasado, tudo depois. Eles falaram que iam combater fake news, não houve nenhum combate, muito pouco, né? Então isso passou assim pela Justiça Eleitoral de uma forma muito, né? Acho que não teve um combate efetivo. Assim. Eles fizeram até, né, um Tentaram, folheto, eles mas, assim, distribuíram, não- mas fizeram nada alguns muito tutoriais, né? Verdade. Fizeram uns Não- tutoriais, mas não não chega teve a nenhuma atingir, né? Pois é. intervenção efetiva no serviço de WhatsApp, de Facebook, né? com Não certeza. conseguiram ter uma efetividade. Quem conseguiu fazer isso de alguma forma foi o jornalismo, né? Porque o que tu precisa de uma fake news? É uma resposta muito rápida, Sim. né? A fake news está circulando, o jornalismo tem que vir dizer que é ou verdadeiro ou falso, né? Enfim, tem que dizer Tem que isso é uma argumentar mentira, com provas, explicar. né? Informações, Então assim, dados. o único serviço que conseguiu dar conta da instituição foi o jornalismo. né? Eles acabaram usando o próprio fonte do problema, que foram as correntes de WhatsApp, Sim. para combater. Sim, sim. É muito serviço de checagem, eles mandam para você, se você fizer, digamos, uma assinatura, vão te mandando as correções. Muito legal isso. E é interessante, já que a gente tocou nisso, para a gente pensar, né, no nosso envolvimento com essas redes, né, com esses grupos. Sim. E eu imagino que muita gente tenha rompido alguns laços Ah, né, sim, durante esse Com período. certeza. Porque era muito Nunca se intenso. desfez tantas amizades no Facebook quanto... Quero ver como é que Não. vai ser a ceia de Natal. Porque é Mas é um- preciso parar para pensar como a gente vai lidar com tudo isso que já faz parte da nossa vida. E é né? por isso que a gente tem que conhecer melhor as redes sociais, né? A gente tem que estar antenado, tem que Saber estar como usar. de olho Isso. justamente para conseguir essa resposta efetiva que o Guga está falando e a tempo, né? Ou seja, não tem tempo, vamos fazer, né? Gente, para a gente ainda fechar esse bloco, eu queria trazer aqui, já que vocês falaram de segurança, a Vera tocou nessa questão, vale lembrar que no dia 16 de fevereiro de 2018, o presidente Michel Temer assinou um decreto para realizar uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Né? E essa medida também foi aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e o objetivo era pôr termo a um grave comprometimento da ordem pública no Estado. Esse foi o argumento apresentado ali. E é claro que é tudo que a gente não quer. A gente gostaria que a nossa sociedade pudesse funcionar com respeito a todos os setores e tudo mais. E, para complementar, acaba de também ser aprovada outra intervenção, agora no dia 12 de dezembro, no estado de Roraima. Eu acho que todo mundo acompanhou isso. sim. E aí, gente, a pergunta continua. Que país é esse, então? É um país cheio de corruptos, né? Que, se a gente lembrar o que aconteceu com o Pezão, Pois é. né? Foi preso, quer dizer, essa intervenção demonstra o quanto é que o governo, tanto federal quanto estadual, inclusive municipal, né? Se a gente pensar nessas 3 instâncias, eles estão falidos, né? Esses governos estão falidos, porque a forma como ela é, vamos dizer assim, como a política é feita e como os órgãos são divididos e toda a questão da grana, né? Quem ganha o quê, ou como consegue. Esse talvez seja o grande problema. A gente, eu estou dizendo a gente, eu me incluo, né? E eu acho que a gente está envolvido nisso, porque a gente aceita. A partir do momento que tu aceita, que tu vota num sujeito que tu sabe que enriqueceu de forma ilícita e rapidamente, como é que tu vai permitir que ele vote, né? Que ele permaneça no governo? Exato. Aí pede impeachment por outras questões. Então, a gente é culpado por tudo isso. E essa questão da intervenção significa que o governo é tão inapto, né? Que ele não consegue dar conta do que, na verdade, ele deveria. É para isso que ele existe.
Né? Vocês entendem que eu estou dizendo? Intervenção federal significa que é todo mundo ruim para governar. São péssimos governantes. Ou seja, não sabem governar. Sabe o quê? Governar em benefício próprio, né? Na verdade também mostra, acho que é importante, dois fatores que tem nessa discussão da segurança, né? E aí a gente pode pegar o Rio de Janeiro como exemplo. Como o Estado foi ineficiente na questão das aquelas unidades de polícia pacificadora, né? Como aquilo tudo que parecia que estava dando certo tomou um caminho muito errado, né? E aí tem a questão dos envolvimentos, né, dos governadores do Rio de Janeiro ali que estão presos, né, o Cabral e o Pezão. E tem uma outra coisa que aí é um problema talvez que a gente vai enfrentar, que a gente já está discutindo isso, mas a gente vai enfrentar, que é a questão de soluções fáceis, né? Então vamos armar a população porque a gente tem um problema grave de segurança pública, né? Bem e aí a colocado. gente reacendeu essa discussão que é uma pauta do próprio do presidente eleito, que é a questão de armar as pessoas, né? Como num país... Rever se a gente o pensa assim, estatuto, o brasileiro... A gente tem essa ideia do brasileiro do bom cidadão, mas, na verdade, o brasileiro é um cara violento, né? A gente tem índices de violência altos, porque o brasileiro é um cidadão que é violento, né? Tem uma cultura da violência no nosso país, mas por quê, né? Vamos falar, isso tem a ver com a desigualdade. Claro, isso sim. tem a ver com um salário mínimo que é ridículo, que não dá conta de nada. Sim. Né? E os caras que são os governantes, que deveriam, na verdade, gerir esse Estado, o que fazem? Vão lá e aumenta o seu salário. Aumenta o próprio salário. Isso não é isso que a gente vê o tempo todo? Então, assim, quanto custa para manter uma família? Não tem como hoje manter uma família, daí tu vai buscar outras formas. E aí que a violência acontece, né? Tanto que existe toda esses paragovernos, por exemplo, as facções, né? Isso é resultado do quê? Gente, é óbvio que é resultado da corrupção. Não tem como não ser. Luta O pela Estado, sobrevivência. Exatamente, né? Se tu não consegue porque tu é honesto, porque tu trabalha, vocês viram os índices de informalidade? Os mesmos índices da formalidade, gente, Olha hoje no isso. país. Aham. Isso é resultado do quê? Sim, não tem Pessoas como. que estão trabalhando de Nós alguma temos outra que sobreviver, forma, é isso informalmente. que o povo está dizendo. Então, a gente vai atrás do que é possível. Já que não tem, né, condições, E vamos lá. esse problema do armamento a gente vai discutir muito em 2019. Projeções já. Vejam, Gente, não é uma preveja. intervenção, mas é um intervalo rapidinho. A gente já volta com essa retrospectiva do Viva Voz sobre o ano de 2018. Já estamos de volta com a nossa retrospectiva. Lembrando que temos como convidados para este programa os professores Gustavo Zonta e a professora Vera Sommer e toda a galera da produção do Viva Voz participando aqui no estúdio e na técnica. Agora, dessa vez, para você que está vendo na TV, mudou sim. Aqui ao meu lado temos a Aline Redlund, que finalmente eu consegui falar o nome certinho, e a Cibele Santos. Olá, boa tarde, tudo bem? Então, a gente vai voltar para falar de 2018. Agora, um ano doido e também um ano muito triste, com muitas perdas, né? A gente vai fazer o obituário agora. Esse ano, nós perdemos a Rita Franklin, a Dona Ivone de Lara, o cientista Stephen Hawking, a Marielle Franco, que já foi bastante comentada no primeiro bloco, o produtor musical Miranda, o ex-presidente americano George Bush e a sua esposa Barbara Bush, o Stan Lee, fundador da Marvel, o DJ Avicii, o rapper Mac Miller, Kofi Annan, Burt Reynolds, o Mr. Catra, pai de todos, o jornalista Gil Gomes e Otávio Farias Filho. Frias, desculpa. Filho, né? Otávio Frias Filho. Pois é, nos atinge, né? A gente falava aqui no intervalo sobre o que houve no mundo das comunicações, que eu acho que vocês podem trazer as pautas que vocês têm para dizer, mas já que a gente fecha com a morte do Frias, né? A gente teve perdas importantes na questão da comunicação e no jornalismo, né? Uma, talvez, entre a galera que pesquisa ou quem já passou pela universidade, vai lembrar muito bem do professor Marques de Mello, né? Então, a gente perdeu o Marques de Mello, que é um dos pais aí, né, dos estudos da comunicação, do jornalismo no país. O Otávio, claro, da Folha, né, foi uma perda jovem, muito jovem ainda, né? Foi uma perda bem sentida no campo do jornalismo. A Vera lembrou também do Carlos Coni, Heitor né? Coni, né, que é um dos, vamos dizer assim, jornalistas, colunistas mais interessantes. Ele fez vários livros
E ele é escritor, né? Foi escritor. Foi em janeiro, na verdade, que ele morreu. E o outro que a gente estava falando, que é o Diniz, o Alberto Diniz, Isso, Alberto né? Diniz também, né? Do Observatório de Imprensa. Né? Então, é uma pessoa também que fez, né? E vai fazer... fez a diferença e vai fazer muita falta para nós. Não sei... Nesses tempos malucos, né? Gente, o jornalismo e a comunicação, a gente está vivendo tempos tão malucos, né? Então, esses caras eram importantes para pensar e discutir a crítica da mídia, né? O Diniz, principalmente. Com certeza. Por exemplo, o Diniz tinha, né? Tinha o programa, né? Que é ao ar, mas também tem, né? O Observatório de Imprensa, que é onde tem entrevistas. Referência exatamente, que é a parte da crítica à mídia, né? Eu acho que a gente tem que lembrar. E é um sujeito também que conhecia muito bem o que era ser jornalista nesse país, né? Então, eu agora me lembrei, a própria Rosemary, quando veio aqui na Semana do Jornalismo, lançou um livro que fala da morte, que falava da época. O José Marques de Mello foi preso político, torturado, né? Então, assim, é uma coisa muito importante que depois vocês vão ter que estudar. Vai entrar, né? Para matérias interessantes para a gente discutir em aula. E eu vou fazer só um adendo, assim, a gente está discutindo o jornalismo tão a fundo, mas cabe lembrar que a Time, né, a revista Time lançou as pessoas do ano agora, a capa, né, final. E a capa foram jornalistas perseguidos, né, e muitos jornalistas mortos em trabalho, que foram consideradas as pessoas do ano, assim, né? Então, a gente está discutindo também um pouco disso, porque foi um reconhecimento internacional, né, dos jornalistas. Da importância do trabalho do jornalista, né? Que ele vai para essas áreas de conflito também, ou vai investigar casos que acaba levando as pessoas, né? Os próprios repórteres, enfim, a riscos e aí até a mortes, como é o caso que a gente está falando. Né? Vamos rodar a nossa pauta? O que temos aí, Aline? Então, agora a gente vai falar sobre o incêndio na Califórnia. O número de mortes nos incêndios florestais no norte e no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, chegou a 44 no dia 13 de novembro. 44 mortes. Isso, 44 mortes, isso. E desse total, 42 morreram na tragédia, que recebeu o nome de Camp Fire, na parte norte do estado norte-americano. E é o maior incêndio da história da Califórnia, que as próprias autoridades locais afirmaram isso. Mas eu me lembro disso, porque em Portugal, não sei se vocês lembram, acho que foi no ano passado, né? Foi. Que houve também, e eu me lembro da matéria, a matéria é chocante, né? De uma pessoa que relata também que os carros ficaram entre duas florestas, né? Numa avenida, numa rodovia, e eles morreram carbonizados dentro dos carros, junto com os carros, né? Famílias inteiras. Chocantes, assim, exatamente. Claro que tudo isso é muito chocante e remete à questão do aquecimento global, né? Que para muitos é fake, né? Mas, pelo que eu estou percebendo, é bem fato. Não, né? Eu acho que nesse caso também, como nessa área moram muitos atores, artistas, assim, gente famosa, né? E a galera conseguiu acompanhar, assim, né? Em tempo real, os caras falando, nossa, a gente está sendo mandado embora aqui de casa, a gente está saindo... E perderam, né, enfim, isso, né, de pessoas perdendo tudo que tinham. E aí é claro que remete a essa questão ambiental, né? E aí a gente tem um grande problema, né, com a eleição do Trump, com a eleição do Bolsonaro, que são líderes que negam essa questão ambiental, né? O Bolsonaro, inclusive, foi eleito presidente e logo que ele foi eleito, acho que algumas semanas depois, o Brasil ia sediar um evento extremamente importante ano que vem, a questão ambiental no país, né? E o país acabou se retirando, enfim, até saindo de outros pactos, né? Coisas que, enfim, alguns problemas que novamente a gente vai enfrentar a partir de 2019. Mas eu acho que é legal a gente lembrar que essas batalhas, né, os grupos que se mobilizam, eles continuam mobilizados
Apesar de um governante não querer, né? Tem Com outras certeza. forças que vão, né? E falando em incêndio, a gente não falou muito sobre o museu, né? Do Rio de Sim, Tá na Janeiro. pauta. Tá na pauta. Temos né? essa pauta, né, Cibele? Você tem esses Temos. dados? O incêndio no Museu Nacional aconteceu no dia 3 de setembro e marcou 2018 de uma forma muito triste. Dentre os mais de 20 milhões de itens presentes no acervo do museu, o único que ficou intacto foi o Bendegó, um meteorito de 5 toneladas, que é o maior já encontrado no Brasil. As causas do incêndio ainda não foram descobertas, isso meses depois. Mas a gente sabe que isso tem a ver com a falta de manutenção, Descaso. falta de valorização Verdade. da nossa memória. É só a gente observar os prédios que são museus, Triste, né? que esses mais velhos, eles têm problema de fiação, né? Elétrica. Eu mesma estive, acho que uns 10 anos no museu, lá no Rio, e já era decadente. Então. Imagina depois, né? Então, eu fiquei realmente... E não é o primeiro, cara. né? A gente teve o caso em São Paulo também. do verdade. Museu da língua Língua portuguesa. Então, vocês imaginam onde que está o dinheiro para fazer esse tipo de manutenção, né? Se a cultura não é prioridade no nosso país, é óbvio que outros incêndios ou coisas semelhantes vão acontecer, né? Nem a cultura, nem a questão do conhecimento científico, né? É. Quanta ciência morreu, né? perdida ali, Quantas com pesquisas certeza. que tá, Terrível enfim, isso. foi um tanto que internacionalmente também foi uma pauta, né? Que tanto que eu acho que o governo da Alemanha, eu sei que a Alemanha acho que mandou dinheiro para, né? Para agora tem essa questão da, enfim, vão tentar, né? Restaurar o que dá. Não é que sempre não assim, é do paliativo, que, né? Em vez de haver toda uma prevenção, a gente sabe como é que é, né? Que tristeza, né? Gente, agora falando de meio ambiente, vamos puxar um pouquinho aqui para o nosso lado mais regional. Eu queria falar sobre aquela mancha negra que surgiu ali na ponta norte de Balneário Camboriú, da praia central de Balneário Canal do Camboriú, Marambaia. no canal do Marambaia. A Aline tem as informações só para a gente lembrar, já que estamos falando de meio ambiente. Então, essa mancha escura que aconteceu no Rio Marambaio foi em outubro, que ele contaminou pelo esgoto ligado à rede pluvial. E depois desse ocorrido, técnicos da CEMASA... Da EMASA, né? Da EMASA. Isso. A empresa municipal de água e saneamento informaram que dos 30 mil imóveis fiscalizados até agora, na região norte de Balneário Camboriú, 40% tem ligação irregular de esgoto. É muita coisa, gente, para uma cidade que é de turismo, né? Pois é, gente, mas de novo eu vou falar, quais são as prioridades dos governos, né? Isso que é uma coisa que a gente tem que cobrar, né? Quem são os caras que estão representando essa, vamos dizer assim, essa pauta na Câmara de Vereadores, né? E depois no Estado. Quem é que está pautando isso? Você sabe que a gente tem hoje em Santa Catarina o tratamento de esgoto é semelhante ao que tem no Nordeste. Isso é inconcebível se a gente quer estar entre as cidades, enfim, as Turísticas regiões que atraem turismo internacional. de referência. A né? Dubai brasileira, né? Já Igual o pensou? pessoal Pois não é. fala. Então, Pois assim, é. a gente tem... E só para milhares, pegar né? carona nessa abordagem, isso está acontecendo em Balneário Camboriú, que é, né, essa Sim. potência do turismo aqui no estado, no país, que, aliás, ela foi indicada como o segundo destino mais procurado pelo turismo brasileiro, né? Então, é a mesma praia que pretende pedir a certificação da bandeira azul, que, aliás, foi conquistada pelo município de Balneário Pissarras, né, Sibeli? Você tem essas Pois é, informações? a Praia de Pissarras recebeu a certificação Bandeira Azul pela qualidade da água e a boa gestão ambiental da praia. O programa Bandeira Azul ele tem o objetivo de conscientizar pessoas sobre a necessidade de proteger o ambiente marinho e costeiro a partir de uma mudança de comportamento e uma gestão responsável, que é bem diferente do que a gente está vendo em Balneário, né? E no Brasil, somente 9 praias receberam essa certificação. Gente, imagina, um país com essa costa como a nossa, né? Pois Só é. 9 tem essa certificação. Isso é para a gente parar para pensar, né? É o problema que a gente enfrenta, que é não pensar nas consequências, né? Descaso, né? E tem outra coisa que já está acontecendo em Balneário, que não entra na retrospectiva porque é bem atual, que é a questão da falta de água, né? Claro. Já estamos já com tão crise, faltando. já estamos com uma crise hídrica. O Rio Camboriú, né, tá com baixa vazão, pouca chuva. A gente vai ter problema de falta de água novamente na região. E o racionamento costuma ser Sim. uma medida, né, Paliativa necessária. também, né? Mas necessária. Sim, claro. Pessoal, olha só, eu tenho que dizer que a gente está indo para o finalzinho,
Mas eu queria ainda dar uma última rodada. Queria saber, Zonta, você tem mais algum fato para Tenho, que a gente vocês falaram no começo, a gente falou pouco no programa, que foi a Copa do Mundo, né? Eu sou o cara do jornalismo esportivo. Eu sou do futebol e do jornalismo esportivo, então eu tinha que trazer. Mas muita gente gostaria de esquecer, né? A Copa desse ano. Não, e pior que muita As gente duas últimas, esqueceu, na né? verdade, né? As duas Muita últimas. gente acho que esqueceu, porque eu andei perguntando pra eles, gente, vocês lembram que a Copa aconteceu esse ano? Copa? Esse ano? Quem Estamos ganhou? trabalhando o nosso subconsciente. É, o que a gente quer esquecer de 2014, né? O famoso 7-1, né? Mas então a gente teve uma Copa, eu acho que foi uma Copa muito bacana, né? Aconteceu na Rússia, né? Uma Copa diferente. A gente teve umas pautas, né? Conhecemos um pouco melhor que país é esse, Verdade. né? A Copa do Mundo sempre dá dá essa possibilidade da gente conhecer outras culturas. E aí a gente teve, né, a França campeã, liderada pelo Mbappé, a gurizada, assim, né? Uns caras mais novos. E eu acho que talvez a grande novidade da Copa foi o croata, né? Que depois ganhou o Modric, o Luka Modric, que ganhou o melhor jogador do mundo e, enfim, Muito vários, legal, né? Bola de ouro, enfim, ganhou todos os prêmios, assim, de Muito melhor bacana. jogador, com histórias, né? Eu acho que isso é legal, né? Se vocês puderem, que nossos ouvintes que puderem pesquisar, se não conhecem, a história dele como refugiado de guerras, a família Legal. toda. Então ele tem uma história de vida, né? O Luka Modric, que é jogador do Real Madrid, tem uma história de vida muito importante, né? E aí só o Brasil, a gente espera daqui a 4 anos, né? Pois O Brasil é. caiu nas... Será que o Hexa vem? E é uma pena que a gente não possa falar, mas que é um assunto recorrente, né? Que é a questão da migração, que é tão Sim, é mal, verdade. né? Não, eu vou deixar a gente dar uma última... Você quer falar disso rapidinho? Não, era isso que eu ia colocar, né? Porque como ele falou do Modric, daí eu me lembrei Perfeito. o que é que a gente está vivendo. Então, nós temos a Venezuela vindo ao país aqui, né? Ao Brasil. Nós temos esses movimentos no mundo todo, né? migratórios, As pessoas buscam sair. A as suas marcha da pátrias. Venezuela para chegar aos Estados Unidos. isso é uma Gente, loucura, então né? é isso. E muitos países, que nem a Itália agora, que Estão simplesmente... começando a... né, cortou, não quer mais resgatar esse povo que está vindo, porque, claro, isso é um problema social, né? As pessoas querem se livrar. Né? Tá bom. Pessoal, tem um monte de coisa. Dê uma passada nas pautas para a gente só relembrar alguns fatos. Por exemplo, vou começar aqui puxando a questão da soltura do José Dirceu. Foi solto agora recentemente, né? Ainda estamos em 2018. Teve o Volvo Ocean Race aqui foi em Itajaí. tão importante, né, Lisa? Sensacional, Né, né? Que mais, meninas? Bom, teve o Manifesto da Praia Brava, aqui também regional, que foi aquele assunto do sombreamento e tudo. Sim. Teve também, agora recentemente, o Mais Médicos, que foi... Grave Sim, problema né? dos Dos mais mais médicos. Na verdade, a Cubanos despedida deixaram o dos Brasil. cubanos. Os né? cubanos, isso. Verdade. Isso, E a nível mundial, teve o reencontro da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Essa união Verdade. aconteceu pela primeira vez em 11 anos. E, além disso, teve o encontro do Donald Trump com o Kim Jong-un, o ditador norte-coreano. Depois de muitas brigas, agora dizem estar apaixonados. Verdade. Foram coisas a nível mundial, assim, que... Coisa de louco. 2018, né, gente? Coisa de 2018. Marcha na França, não vamos esquecer. Protestos na França, né? Foi Gente, muito muita emblemático coisa. também. Gente, né? vocês podem continuar, pessoal. Desculpa, a gente vai ter que parar aqui, mas a gente vai continuar conversando aqui. Com certeza. Você pode encontrar com a gente nas redes sociais do programa. Como é que é mesmo, meninas? No Facebook é só procurar por Viva Voz Univale. E no Instagram e no Twitter é @VivaVozUnivale. A gente tem o blog também, né, Aline? É isso, é só procurar no WordPress o Viva Voz também. Viva Voz Univale, é isso aí. É gente, isso, beijo, tudo de bom pra Valeu, vocês. obrigado Obrigada por pelo terem convite. vindo. Não, imagina, é um prazer. Super 2019. É, Tomara que tudo seja bom pra todo muito mundo. mais legal do que 2019. Menos insano. Para os nossos ouvintes também, né? Um 2019 exemplar, né? Valeu, Gustavo gente. Um Zonta, bom final Vera do ano pra Sommer. todo mundo e um bom 2019 pra todos nós. Né? Beijo pra todos. Beijo, Tchau, gente. meninas. Tchau, Tchau, pessoal.